Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Ciro Gomes faz graves acusações aí contra a atual situação que vem ocorrendo no Brasil em relação a dólar. Para quem não sabe, Ciro Gomes ele já foi ministro do presidente atual, do petista, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já foi ministro durante o projeto de transposição do Rio São Francisco. Faz graves acusações. Para quem não sabe também, ele já foi ministro da Fazenda quando ele substituiu Rubens Recupero, quando ele foi flagrado no escândalo da parabólica. E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Essa confusão de estourar o preço do dólar, numa CMMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. Como assim? A assimetria de informação é como se chama a primeira distorção no mundo, mas especificamente entre nós, da tal lei do mercado. Nossa grande mídia é um veio de transmissão instantâneo do sistema financeiro cartelizado. Nas editorias é lúcida, é consciente a manipulação de todos os órgãos da grande imprensa da verdade, entre aspas, manipulada pelo baronato do rentismo. Nas redações é um misto de arrogante ignorância com o desejo de agradar os patrões. E assim todo o Brasil sabe que nós desfrutamos de um enorme, bote mais aspas aí, saldo de balança comercial. O que quereria dizer muito mais dólares entrando do que saindo do país. Pois é, só que a conta em dólares do Brasil com o estrangeiro tem muitas outras rubricas além da rubrica comercial e em quase todas as outras rubricas o nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano, um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Ao invés de apostarmos na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro, o preço do dólar sobe. Essa é a primeira razão de estarmos vivendo este filme velho, repaginado pela grande mídia como se fosse novo. É no máximo um remake piorado de mau gosto do que nós já vimos acontecer em 1999 com Fernando Henrique Cardoso e em 2015 com a incrível Dilma. Minha dúvida, que está se dissipando rapidamente,
é se Lula vai pagar o preço de sua irresponsabilidade ou se vai conseguir empurrar o problema com a barriga para o início do próximo governo. FHC enterrou o PSDB. Dilma foi ao impeachment, inclusive com a discreta torcida de Lula, e deu no Bolsonaro. Mas não é só essa a causa. Infelizmente, a partir dessa base de fato já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real dos últimos tempos. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada $100 no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros $75. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada, nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira, desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Fraude essa que causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral que domina nossas instituições. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro. O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, o tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil, e nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo,
A dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos os reacionários Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante. Para que ele existe? Para que as contas externas do país se ajustem selvagemente como a crueldade do tal mercado advoga. País nenhum do mundo sério faz isso. Por quê? Voltaremos ao assunto. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior, enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria a não ser aqui. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular? Se não for um ataque especulativo, óbvio, o câmbio flutuante resolve o problema achando sozinho o novo ponto de equilíbrio. Tudo papo furado, tudo picaretagem. Quem tem no Brasil ou alhures em posições brasileiras 186 bilhões de reais para torrar em 4 dias, comprando dólar barato, entre aspas, do povo brasileiro, não duvidem, são apenas meia dúzia de 3 ou 4. Afora pouquíssimos magnatas estrangeiros que estão trocando sua posição de comprados para vendidos no Brasil, houvesse governo, Ministério Público e Judiciário, seria muito fácil identificar para quem o Banco Central resolveu vender em perfeito acordo e coordenação aqueles que miravam a porta de saída do devedor, irresponsável e demagogicamente. Em tempo, com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de 1 trilhão de reais só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Isso de um homem, um cara que já foi ex-ministro do governo Lula, falar isso tudo, chamar o governo atual de irresponsável, isto é, porque ele já foi ministro do governo, chamá-los de irresponsável que estão quebrando o país, quando ele fala das TVs, dos programas de TVs que são manipulados. Realmente existe manipulação. A diferença é que antes existia a manipulação. Esse jornal, eles recebem verbas. Como que resolveria tudo isso se cortassem verbas do governo para esses grupos de televisão na qual manipulam as informações? A diferença é que hoje esses grupos eles manipulam as informações, mas temos hoje, 100% das pessoas hoje, elas têm um aparelho celular onde a informação verídica chega. Vai ter fake news, vai ter informação manipulada, vai ter, mas a informação real, verdadeira, existe. Qual foi a última coisa que a AGU fez? Oficiou o Google que eles deveriam questionando sobre a cotação do dólar. Qual foi a última coisa que aconteceu? O Google retirou do ar. O Google não mostra mais a cotação do dólar em real.
Quando você pesquisa lá no Google, dólar não aparece, aparece pesquisas, mas não mostra mais dólar, o valor do dólar em real. Não mostra mais, porque a AGU, ela oficiou questionando o Google sobre a cotação do dólar. Por isso o Google tirou do ar. Por que que eles querem tanto regular as redes sociais? Porque o que a gente tem acesso hoje, e eles já estão fazendo, que é controlar as redes sociais, as pessoas elas não vão ter a informação real. Então, esse vídeo não precisa ser nenhum economista para entender a real situação que o Brasil está vivendo hoje. E que também o governo, o STF está querendo controlar, estão querendo centralizar tudo, eles têm controle de tudo, para eles realmente passarem, divulgarem somente a informação que é favorável a eles. Arthur Lira aí foi enganado, né? O Lula prometeu, no fim não entregou nada. Arthur Lira, e aí o que que ele fez? O Dino está bloqueando as emendas, lógico que com certeza isso tem aval do governo do presidente Lula, né? O que que Lula fez? Lula, para aprovar lá o pacote fiscal, liberou as emendas lá para os parlamentares. E aí, depois dele aprovar o pacote fiscal, o que que ele foi lá? Ele mesmo não faz, mas usou quem? Flávio Dino aí foi lá e bloqueou as emendas parlamentares. O Dino aí, o Arthur Lira até prestou aí esclarecimentos para mostrou aí legalidade e transparência nos procedimentos adotados na indicação das emendas, sendo humilhado aí porque tá tendo que responder questionamentos sobre as emendas parlamentares, tendo prazo, né, para responder esse questionamento para possível liberação das emendas. Lula conseguiu, hein? Conseguiu aprovar o pacote fiscal, enganou Arthur Lira e agora ele tá nesse jogo aí de questionamentos de Flávio Dino para possível liberação das emendas.